Olá, e sejam bem-vindos à parte 4 do mini-curso A Guerra da Arte. Meu nome é Shao Coyne e eu sou editor de A Guerra da Arte de Steven Pressfield. Então, agora nós temos nossa mentalidade de que vamos nos tornar profissionais. Vamos colocar de lado todo o nosso jeito amador e verdadeiramente assumir o ponto de vista de um profissional. O que isso significa de fato, na prática? Qual o papel do ofício na vida criativa? Qual a importância, de fato, do storytelling? Existem princípios fundamentais do ofício para nos assegurar e nos manter firme quando a resistência faz nossos esforços dobrarem? Vamos trazer Steve e analisar. Essa é a parte 4 do mini-curso A Guerra da Arte. É chamado de Truques do Comércio, a jornada do herói. Ok, Steve. No último episódio estávamos falando de se tornar profissional e uma das coisas que você mencionou que me atraiu de fato foi quando falávamos das características de um profissional versus o amador. Você mencionou que um profissional realmente se concentra e trabalha e está constantemente tentando melhorar seu ofício. O que é exatamente o oposto ao que o amador faz, que pensa que vai haver algum momento mágico quando algo virá a eles do céu e eles vão criar uma obra de arte. Da noite para o dia irão escrever o grande roteiro, o qual irá ganhar um prêmio da academia. Então, minha pergunta para você é: se você tivesse que citar um princípio para storytelling, porque eu realmente acredito que tudo, vendas, marketing, empreendedorismo, líderes de negócios, políticos, todos utilizam o storytelling e o ofício do storytelling. E se você tivesse que destacar um princípio do storytelling que esteja relacionado com a resistência, qual seria? Ótima pergunta. E eu vou lhe dizer dois princípios. Vou começar com um tipo básico de princípio. É o tipo de regra básica para qualquer campo de criatividade de qualquer conteúdo. É a única, mais importante e mais poderosa verdade que eu acredito que se deve compreender. E a verdade é: ninguém quer ler isso. O que quero dizer com isso? Sim, Bem, vamos dizer que você escreveu uma história curta e simplesmente quer dar à sua mãe ou seu irmão, seja quem for, certo? Ou alguém quer dar isso a você. Então a última coisa que essa pessoa quer fazer é ler isso, certo? Quero dizer, eu ler isso? Quer dizer, o mercado, ele é resistente. Todo mundo está cheio de coisas para fazer e assim por diante. Foi no meu primeiro dia de trabalho como redator publicitário de Nova York que aprendi isso. E você aprende rapidamente. Só porque você está escrevendo anúncios, ninguém quer ler seu anúncio. Ninguém quer ver um comercial. Eles querem clicar direto no controle remoto mais rápido que puderem e virar a página. Então, qual é a sacada? Qual que é o ponto disso? É que você deve trabalhar. Você tem que ser profissional. Você precisa criar o que quer que esteja tentando dizer. Você deve dizer isso de uma maneira nova, inventiva, sexy ou qualquer outra coisa, assustadora, emocionante, interessante, tão convincente que as pessoas ficariam loucas por não ler. É isso que é arte. É disso que se trata a arte do ofício. Reconheça isso. Quando éramos estudantes, entregávamos nossas folhas e o professor tinha que ler. Então pensávamos: todo mundo vai ler o que eu escrevi. Todo mundo odeia o que você escreve. Eles não querem ler. Então você tem que criar algo super, super grande e fazer as pessoas lerem isso. Este é o princípio número um. então qual é o segundo? Você disse que diria dois. Este é o maior. Quando você pergunta: existe um princípio que englobe storytelling e resistência ao mesmo tempo? E o princípio, isso é outra coisa que todo contador de história tem de saber, este princípio básico de coisa. Existem muitos, muitos princípios aqui. Mas aqui tem um. É a jornada do herói. Eu tenho certeza que muitos de nossos leitores sabem exatamente do que estou falando. Mas deixe-me dar uma rápida descrição do que é a jornada do herói. A jornada do herói é o fundo de narrativa para uma história. Se você viu o primeiro Star Wars, em poucas palavras é isso a jornada de um herói.
inicia com Luke Skywalker em um planeta que é o mais distante do centro da galáxia e acaba se tornando o herói Cavaleiro Jedi. O termo Jornada do Herói vem de Joseph Campbell e Jung, o grande psicólogo. É a história do início da raça humana. Está embutido em nossos cérebros. Nascemos com essa história dentro da nossa cabeça. Se vamos ser contadores de histórias, temos que saber que história é essa, porque toda história que iremos contar é sobre isso. Agora, deixe-me trazer aqui alguns estágios da jornada do herói. Eu trarei algumas informações e você compara com o que estiver em sua mente. Star Wars, O Mágico de Oz ou Marciano. Seja o que estiver pensando. Moby Dick. Pode ser vista em tudo. Na jornada do herói, o herói começa no mundo comum. Várias coisas acontecem e então o herói recebe um chamado. No caso de Luke Skywalker, foi quando R2-D2 aparece e diz: "Me ajude, Obi-Wan Kenobi. É a princesa Leia, você é minha única esperança." E então, o próximo movimento na jornada do herói é que ele rejeita o chamado. Isso é resistência. Essa é a nossa resistência da vida real. Então, o próximo passo é que o herói conhece o mentor e esse mentor traz ao herói a coragem para aceitar o chamado. Em Star Wars, é o Obi-Wan Kenobi contar a Luke que seu pai foi um cavaleiro Jedi e muitos outros detalhes. Nesse ponto, o herói aceita o chamado. E agora nós estamos dentro do que em qualquer história venha a ser o segundo ato. O herói agora entra no mundo invertido. O mundo vai levá-lo ao seu término. Eu vou abreviar tudo. Lá pela metade da história, o herói conhece personagens fascinantes, confronta inimigos, passa por uma iniciação, tem aliados e amigos, encontra alguns tipos de criaturas espirituais. Então o herói assume seu objetivo. Ele confronta o vilão, obtém o que precisa, então ele tem que voltar para casa. Esse é o terceiro ato. O herói é perseguido pelo vilão. Finalmente, a última ação na jornada do herói, a volta para casa, mas ele está mudado. Odisseu retorna para Ítaca. Dorothy retorna para Kansas, mas eles estão transformados. E eles trazem com eles um presente para as pessoas. Agora, compare isso com qualquer história que você já leu. E a jornada do herói se aplica. Rocky, o apanhador no campo de centeio, Para Matar um Mockingbird. A história de Jesus é uma jornada de herói por excelência. Bem, eu imagino que isso esteja relacionado com a resistência. E a resistência é sentida nos artistas, pelos empreendedores e qualquer um que comece a criar algo novo. Porque criar algo novo requer mudança. Então, eu acho que o que você está tentando dizer é que o artista passa por coisas semelhantes em sua jornada de criação do trabalho. Então, quanto mais familiar ele estiver com a sua própria história, mais familiarizado e mais preparado ele estará para enfrentar as dificuldades criadas pela resistência em suas reais ações de criatividade. Então, é quase um tipo de meta interessante, de fato, sabe? O elemento para se tornar uma pessoa criativa é compreender a jornada do herói de forma que isso traga a você algum conforto quando estiver enfrentando obstáculos no seu próprio trabalho. Veja só, é por isso que você é um ótimo editor, Sean. Isso é o que os editores fazem. Eles vêm e explicam para o escritor exatamente o que o escritor está tentando dizer. É exatamente isso. Na jornada do herói, quando o herói recebe o chamado da aventura, é a mesma coisa que você e eu, artistas e empreendedores, quando temos uma ideia ou estamos a escrever um grande romance, certo? Então, imediatamente, antes do fim da jornada do herói, e novamente, é por isso que é universal e todos experienciam isso imediatamente após a emissão do chamado. E isso é a resistência. O herói vai dizer: "Oh meu Deus, eu posso me tornar um cavaleiro Jedi. Como eu vou fazer isso?" E ele se acovarda. Então, é preciso um mentor, o qual é o profissional, é a mentalidade profissional, que dá um clique em nossa cabeça e diz: "Sabe, você é um cara talentoso. Você pode se tornar um cavaleiro Jedi. Aliste-se na iniciação e você irá se tornar um cavaleiro Jedi." E em todo segundo ato, em toda longa e completa história, seja Odisseu ou Jesus ou quem for,
eles enfrentam momentos de aumento da resistência por todo o caminho, seja por parte de inimigos ou da sabotagem interna. Então, a jornada do herói, como você disse, Sean, nos encoraja quando a conhecemos. Nós somos o herói e precisamos superar isso, essas facetas da resistência para voltar para casa novamente, como Dorothy, como Odisseu e como Luke Skywalker.